Boa noite a todos. Meu nome é Selene Colette. Farei a preleção desta noite, cujo tema é Meu Reino Não É Desse Mundo. Mas antes eu convido a todos a fecharem os olhos. Vamos, nesse momento, envoltos por esse ambiente de serenidade e tranquilidade, vamos inicialmente sentir as boas vibrações do nosso anjo de guarda, este mentor, este amigo que está sempre do nosso lado, nos protegendo e nos intuindo nos mais diferentes momentos. Vamos sentir o seu abraço fraterno e devolver com os nossos melhores sentimentos de gratidão e de amor. E assim, vamos colocando em nossa mente a figura de Maria, essa mãe abnegada e querida, que nos pega pela mão, que nos carrega no colo, que nos intui, que nos protege, enfim, que está sempre também ao nosso lado para nos ajudar. Porém, muitas vezes, como crianças espirituais que ainda somos, insistimos em não ver e não sentir todas essas boas vibrações. E assim, colocamos em nossa mente, em nosso coração, a figura de Jesus, o seu olhar sereno e tranquilo, a sua calma, paciência e serenidade nos envolvendo neste momento e que nos envolve sempre que estamos abertos a recebê-lo e a receber o seu exemplo e o seu ensinamento. Assim, fortalecidos, possamos nos dirigir ao Pai da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade de estar encarnado neste planeta e as infinitas oportunidades que nos dá diariamente de evoluirmos, de aprendermos e de nos tornarmos pessoas melhores. Com o coração repleto de gratidão e de amor dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito bem, o tema de hoje, é o título do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler apenas o item, ele tem 8 itens, Eu vou ler apenas o item 1, que é a introdução do capítulo, e depois a gente vai pensar um pouquinho sobre. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Muito bem. Essa fala, meu reino não é desse mundo, está dentro de um contexto, Quando Pilatos pergunta para Jesus, a gente tem que lembrar de todo o contexto histórico no qual Jesus estava inserido e todos aqueles que viviam aquela época, que era um contexto de opressão, de endividamento, com muitos impostos a pagar, com a exploração romana, enfim.
e eles queriam alguém que viesse salvá-los daquela situação econômica. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele está nos convidando a todos daquela época e a nós que lemos agora, depois de tantas outras experiências que já tivemos, a compreender que a gente tem que pensar na vida futura, nessa vida futura que está após a morte. Os judeus acreditavam na recompensa, né? Nesse mesmo capítulo, ele fala o seguinte, segundo os judeus, a observância das leis de Deus era compensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. É bem aquilo, né, da gente, e muitos de nós ainda acreditam que a gente vive situações porque Deus está castigando. E a gente sabe que Deus não castiga, Ele é um Pai maravilhoso, sábio, e Ele simplesmente permite que a gente aprenda vivenciando aquilo que a gente fez para alguém ou para nós mesmos em determinada situação. Às vezes nessa própria existência, às vezes em existências anteriores, que fica difícil devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, compreender isso, porque a gente acha que Deus está castigando, assim como pensavam os antigos judeus, quando na verdade a doutrina, Jesus mesmo veio mostrar e a doutrina espírita veio reafirmar que não é assim. Então, a nossa vida futura depende da nossa vida presente, que é o que Jesus veio nos dizer com essa frase. E quando ele fala, né, ao longo dos outros itens desse capítulo 2, ele fala da realeza de Jesus, ele não quer dizer que Jesus era um rei que ia colocar a coroa, cheio de luxo, como o que existia à época. Mas a riqueza, a realeza de Jesus estava nos seus ensinamentos morais. Quem, por um acaso, já assistiu ou está assistindo aquela série da Netflix, The Chosen, Os Escolhidos, né? Então, ali mostra, para quem não assistiu ainda, né? São acho que 4 temporadas, se não me engano, e ele vai pegando as passagens da vida de Jesus, mostrando ali, e é pra gente, assim, a gente tem vontade, quem gosta de série quer maratonar, mas é assim, pra gente refletir mesmo cada momento que está ali. E a gente percebe bem, porque a temporada número 1 começa com Nicodemos lá, um fariseu, né, que a gente já viu, a gente sempre vê as passagens, ele sempre é citado aqui nas preleções. Ele vem, ele tinha um certo, vamos dizer assim, um certo equilíbrio, né, na questão das leis. Ele vai nos mostrar que as coisas aconteceram no seu devido tempo. A série vem mostrar, né, que cada um foi escolhido, cada apóstolo foi escolhido por um motivo, né? E a gente também precisa pensar se a gente está atendendo ao chamado de Jesus. Cada vez que a gente, a segui-lo, né, como tem lá na série, mas a gente é chamado cada vez que a gente escuta um evangelho, cada vez que a gente faz um evangelho na casa da gente. Quem é católico que vai à igreja, quem é crente que vai ao culto, toda vez a gente é chamado. Cada vez que a gente escuta a palavra e a interpretação da palavra de Jesus, puxando para nós, a gente é chamado. Então a gente atende a esse chamado, né? E eu consigo, na minha vida, na minha prática, no meu dia a dia, colocar em prática
o que eu estou escutando aqui, ou seja, o lugar aonde eu fui, lá na igreja, lá no culto, eu estou colocando em prática aquilo que eu ouvi aqui? Porque Jesus vem mostrar que tudo tem o seu tempo, que tudo tem a sua hora e que o reino dele não era aqui. Por isso, a gente não precisa, não necessita de investir nos interesses materiais, como ele fala aqui. Embora, como o capítulo diz, ele não está dizendo que a gente não precise das coisas materiais, né? Como ele mesmo diz aqui, que o homem, ele necessita de um lugar para ele dormir, de um bom lugar para ele dormir, ele necessita de roupa, ele necessita das coisas materiais que permitem que ele sobreviva, que ele cuide de si e que ele cuide dos outros. O problema está justamente na gente colocar no excesso desse material. Porque o que a gente precisa mesmo é cuidar dos interesses da nossa alma. Ou seja, da gente cuidar de trabalhar dentro de nós o amor, a caridade, o desprendimento, a paciência, a resignação e toda aquela lista de virtudes que está lá no Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente sempre escuta nas preleções do Evangelho. Então, eu preciso, na verdade, refletir, né? A vida começa depois do Carnaval, né? A gente fez aquele monte de pedidos lá no Ano Novo. Será que eu estou naquela minha lista de pedidos que eu fiz do Ano Novo? Será que eu estava pensando nos interesses da minha evolução, da evolução da minha alma, do meu espírito, ou se eu estava preocupado com a evolução da matéria? Meus interesses estão nos bens materiais. Tudo bem se eu coloquei que eu vou investir nos meus estudos, se eu vou investir num trabalho novo, em trocar de carro. Isso não é errado, mas até que ponto eu estou investindo por exemplo, se eu investir em estudar para eu fazer uma faculdade, então eu investi no conhecimento. Até que ponto eu também estou investindo no conhecimento de mim mesma? Até que ponto eu me conheço? Eu tiro um tempo da minha semana, do meu dia, para pensar em mim, no sentido de me conhecer, de fazer a minha reforma íntima. Às vezes eu quero um emprego melhor e eu tenho esse emprego, mas o emprego é a minha subsistência. Mas até que ponto eu estou investindo no trabalho voluntário? O trabalho voluntário não é só, como eu disse no sábado, não é só vir aqui fazer a preleção, que eu apareço lá nas redes sociais, mas naquele trabalho voluntário que ninguém vê. Seja vir aqui ajudar a limpar, seja na hora do meu trabalho, alguém está precisando, eu parar o que eu estou fazendo e ouvir o outro, e ter uma palavra para o outro, que eu escutei que alguém está precisando de alguma coisa e eu vou dar essa alguma coisa para esse alguém, ou eu dei para alguém lá no sinal, não importa o que alguém lá no sinal vai fazer com o dinheiro, mas a minha intenção era a de ajudar. Então, até que ponto eu estou conseguindo, dentro das coisas boas, das coisas materiais que eu tenho, também delas tirar um pouquinho para ajudar o outro, né? Então, por exemplo, eu tenho uma certa quantidade de dinheiro que eu vou querer investir numa viagem, que eu vou querer investir na troca do meu carro. Mas até que ponto eu tenho aquele dinheiro que não é o dinheiro material, que é aquilo que faz com que eu invista nos bens espirituais, que eu vou investir no tempo para eu poder
trabalhar dentro de mim as minhas dificuldades, o meu orgulho, o meu preconceito, a minha dificuldade de olhar no outro, no olho do outro enquanto eu estou falando, enquanto o outro está falando comigo, de eu ouvir sem julgar. Então, são pontos para a gente refletir mesmo, eu e todos nós, né? Refletir um pouquinho o que a gente está fazendo com o que a gente tem de material para ajudar o próximo e investir nesses interesses da nossa alma, nesses interesses espirituais. Daí, ele fala também na questão, né, da vida futura, que eu vou pensar lá na vida futura. Para isso, eu começo, como eu falei, dentro de mim mesmo. E ele pontua o seguinte, a questão da fé, né? A questão da fé inabalável em Deus, nas coisas boas que Deus prepara para mim. Então, como ele coloca aqui, quanto mais eu dou importância para os bens terrenos, mais, ou até mais que isso, está ligado à questão da minha fé na vida futura. Então, a minha fé, que eu tenho certeza que as coisas acontecem por um motivo na minha vida. As coisas, se Deus permitiu que aquilo me acontecesse, eu posso entender que aquilo não pode não ser uma coisa boa naquele momento, porém, aquilo é para minha aprendizagem. Então, até que ponto eu acredito nisso? Quanto mais eu acredito nessa vida futura e quanto mais eu trabalho para essa vida futura, mais o reino de Deus, eu mostro que o reino de Deus está dentro de mim. Eu já comecei a investir nele. Então, fica esse convite para a gente pensar um pouquinho. Quem assistiu ao filme Os Mensageiros, né, o Nosso Lar, que está na moda aí, alguém aqui já assistiu? Então, quem não assistiu, é um bom programa para assistir e refletir, porque ele mostra bem o quanto a gente planta nessa vida e colhe lá na frente. Os personagens se propõem a fazer determinadas coisas, porém, o orgulho de cada um, o egoísmo de cada um dos personagens ali, principais, não permitiram a evolução. E assim também somos nós. A gente não sabe o que a gente combinou lá na outra existência. Uma das frases que tem lá no filme é assim: a felicidade temporária do mundo é muito sedutora, mesmo sendo finita. Então, a gente sabe que as coisas materiais, que é sedutor a gente querer ter um carro novo, a gente querer viajar, né? Mas é sedutor. Porém, mas não quer dizer que eu não possa ter um carro novo, que eu não possa viajar, que eu não possa estudar. Tudo isso é possível. Porém, que valor, que peso que eu dou a essas coisas? É isso que a gente precisaria dar uma pensadinha, né? Até que ponto eu estou valorizando mais o meu trabalho, mas eu estou valorizando o meu trabalho que me dá o sustento, porque eu tenho que sustentar a família, ou tenho que me sustentar. Até que ponto eu valorizo isso e deixo todo mais de lado, né? E isso a gente precisa estar diariamente refletindo, porque numa dessa eu deixo de ver meus filhos crescerem, eu deixo de ver meus netos, eu deixo, então, onde estão as minhas prioridades? Porque realmente
Se a minha prioridade está no que virá depois, eu tenho que construir um presente, mas assim, nesse virá depois, onde eu não vou precisar do dinheiro, da onde eu não vou precisar do carro, da onde eu não vou precisar da viagem, mas onde eu vou precisar da minha evolução espiritual, do conhecimento de mim mesma, da consciência que eu tenho das coisas das quais eu preciso melhorar e que eu estou buscando me melhorar, né? Que eu faço não porque o outro vai ver e o outro vai achar bonito, mas porque eu acho que isso é fundamental e importante para a minha evolução, né? A gente já ouviu aqui outras vezes que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E no filme mesmo ele fala que a gente é responsável pelos nossos atos e nós temos que responder por isso. Então, eu tenho que pensar onde eu estou colocando o meu conhecimento hoje. Onde eu estou colocando os meus bens materiais hoje. Onde eu estou colocando o cuidado para comigo. O cuidado para com aqueles que estão ao meu redor. Onde eu estou colocando a minha reforma íntima. Então, é isso que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Porque daí a gente vai enxergar os nossos problemas, né, com outro olhar. A gente vai aprender a não se desesperar diante dos problemas. Porque se a gente acredita em Deus, se a gente acredita em Jesus, se aquilo que a gente fala aqui na prece, né, que Maria está sempre nos pegando pela mão, a gente vai saber que aquilo vai passar. Que tudo aquilo é passageiro, como essa vida que a gente está vivendo agora. Então, diante disso, o que eu posso fazer para eu me melhorar e ajudar ao próximo? Convido vocês a lerem o capítulo, né, porque ele vai se encadeando aqui inteirinho. E eu vou encerrar dentro desse livro que eu gosto sempre de usar, um que é o relacionado ao item 8 deste capítulo 2. O título é Passaporte. O empresário e o operário, o comerciante e o balconista, o médico e o enfermeiro, o artista e o servente, o professor e o aluno, o religioso e o incrédulo, o cientista e o ignorante, o arquiteto e o pedreiro, o escritor e o iletrado, o governante e o cidadão comum. Então, cada exemplo que ele deu aí, a gente tem os dois extremos de cada área aí. Todos vão atravessar a fronteira do mundo espiritual e passar pela alfândega da consciência. Na bagagem, pouco importa o rol de títulos conseguidos, certidões de poder e prestígio ou dificuldades e sofrimentos que tenham passado. O patrimônio moral é o único documento válido para entrar com serenidade na vida futura. Sem esse passaporte devidamente preenchido com as anotações do bem, o espírito, recém-liberto da vida material, sofre as consequências de seus enganos e sente a necessidade de novas experiências físicas, almejando a renovação íntima e o respeito às leis divinas. No reino de Jesus, não há privilégio nem disfarce. Cada um é o que é. Então, que a gente possa
diante da função que a gente ocupa no nosso trabalho, diante do papel que a gente desempenha na nossa família, que a gente possa carimbar lá no nosso passaporte diariamente a prática do amor e do bem. Se a gente acha que a gente não pode fazê-lo, tem sempre uma oportunidade para isso. Basta a gente abrir os olhos e olhar com os olhos do coração que a gente encontra, né? E olhar para dentro da gente aquilo que a gente pode cada vez mais amealhar e melhorar no sentido dos bens espirituais. Certamente a gente tem sempre alguma coisa a melhorar e a fazer. Convido vocês a fecharem os olhos novamente. Vamos fazer o nosso exercício de doação e de amor. Vamos colocando em nossa mente, em nosso coração, as flores mais perfumadas e bonitas que gostamos. E vamos com a nossa mente depositar no centro dessa sala, formando um buquê maravilhoso, um buquê carregado de diversidade, um buquê diferente, um buquê com os melhores sentimentos e os melhores perfumes de amor e doação. E assim, vamos levar este buquê maravilhoso à nossa casa, perfumando cada ambiente, deixando ali um pouquinho de paciência, de paz e resignação. Vamos levar esse buquê aos nossos locais de trabalho, aos asilos, aos hospitais, aos corações que deixaram que seus entes queridos partissem, as crianças que estão nos orfanatos, aqueles que estão nos asilos, aqueles que estão nas cadeias, aqueles que estão sofrendo, aqueles que necessitam nesse momento de um amparo e de um consolo. Vamos deixar que esse buquê expanda o seu perfume de amor a todos aqueles que estiverem com os seus corações abertos. E vamos deixar esse buquê um pouquinho aqui, para que os trabalhos possam ser realizados com amor, para todos aqueles que aqui vieram buscar algo possam sair carregados de pureza, de coragem, de paciência e resignação para seguir em frente. E que nós também possamos nos banhar nesse perfume e sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Uma ótima semana a todos.